buscaste no mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Existindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te deu. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Que prazer, que alegria ter você aqui conosco. E hoje vamos estudar o capítulo 11 da carta aos Romanos, capítulo 11. Nesse capítulo, gente, assim, durante quase toda a carta, né, Paulo ele vem trabalhando aquela questão com os judeus, né? Vem falando com muita propriedade, porque Paulo era judeu, conhecia as qualidades e os equívocos, né, da crença judaica. Ele puxa muito a orelha dos judeus em muitos pontos, mas nesse capítulo 11, né, ele vai dividir, né, de uma maneira geral em 3 partes. Na primeira parte, ele vai dizer que o povo judeu não foi abandonado por Deus. Na segunda parte, ele vai fazer uma advertência aos gentios. Olha só, a gente até agora estudou muitas advertências que Paulo fez ao povo judeu, mas agora a advertência é direcionada aos gentios. E na terceira parte ele vai dizer que o povo judeu vai acabar sendo salvo, de alguma maneira. Se não o povo todo, mas pelo menos alguns indivíduos. Esse capítulo é dividido nessas 3 partes, né? Lembrando que nós estamos estudando a carta aos Romanos, e lá naquela sociedade, na cidade de Roma, as pessoas que eram recém-convertidas ao cristianismo, em sua grande maioria, ou tinham sido judeus ou tinham sido gentios, né? Existiam esses 2 grandes grupos de ex-judeus e ex-gentios dentro daquele cristianismo nascente na cidade de Roma. Então esse é o contexto, tá, do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Então vamos lá, são muitos versículos desse capítulo 11, né? Começando, Deus não rejeitou Israel. A gente tem a tendência de achar que Israel recebeu as revelações, né, as 2 primeiras revelações, e não quis saber. Então Deus rejeitou Israel. Não é bem assim. A gente entende, principalmente dentro da doutrina espírita, que Deus não rejeita ninguém. Às vezes é necessário a gente se dirigir ali para o cantinho do pensamento. A gente fica um pouquinho de lado, né, para a gente aprender a lidar com as más escolhas, né? Tem a lei de causa e efeito atuando, mas em verdade Deus não esquece de ninguém. Quando Jesus fala assim, que os servos maus serão atirados às trevas exteriores e que ali haverá pranto e ranger de dentes, não é que a pessoa vai ser esquecida eternamente. Não, vai colher
o resultado de um mal cometido, mas não vai ser abandonado, porque também o nosso mestre nos diz que o bom pastor ele não abandona nenhuma ovelha. Então Deus não rejeitou Israel, né? Nesse contexto inicial do capítulo 11, Paulo ele vai falar o seguinte, né? Dando continuidade, a gente pega o carro andando, né? No primeiro versículo a gente percebe isso, mas é evidente que é uma continuação do capítulo 10. E aqui no início do capítulo 11, Paulo fala: pergunto então, será que Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. O seu povo, né, a gente entende como o povo judeu, o povo hebreu. E aqui trazendo para dentro da doutrina espírita, e baseados na obra A Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel, nós sabemos que o povo hebreu foi um dos povos exilados de Capela, foi um dos povos que vieram de Capela para a terra, que não conseguiram acompanhar a evolução daquele orbe, né, e vieram para a terra. Entre esses povos estava o povo hebreu. Podemos dar outros exemplos: os hindus, os arianos, né? Outro exemplo, os egípcios, outro exemplo, e o povo hebreu, que nós aprendemos na obra A Caminho da Luz, que tinham algumas qualidades, por exemplo, a questão da submissão a Deus, né? Foi o povo que, por exemplo, inaugurou o culto ao Deus único, o monoteísmo, né? Tinha algumas qualidades, mas tinha um grande defeito, que era o orgulho de se achar o povo escolhido por Deus. Então é dentro desse contexto que Paulo está falando, né? Deus abandonou o seu povo? De jeito nenhum. Aí ele vai dizer: eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele tinha conhecido desde o princípio. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz na passagem em que Elias acusa Israel diante de Deus? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que, olha, eu também sou judeu, eu nasci em berço judeu, e agora eu estou sendo salvo porque eu me dedico ao cristianismo, eu me dedico ao evangelho. Então, se o povo judeu todo fosse abandonado, eu também seria, porque eu sou judeu. Então, ele tira o próprio exemplo para dar para as pessoas, tá? E aqui ele vai citar, para ilustrar isso, um exemplo lá do Primeiro Testamento do profeta Elias, né, em que Elias diz o seguinte: Senhor, eles mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, fiquei apenas eu e ainda procuram tirar a minha vida. Elias falou isso para Deus, né? Imaginando que seria Deus, referente à não aceitação da palavra divina pelo povo judeu, pelo povo hebreu, lá da época do Primeiro Testamento. O povo hebreu não aceitou, por exemplo, o profeta Elias, só veio aceitar depois. Olha só, aí tem uma passagem de Jesus na Bíblia, que Kardec também cita, que nós inclusive citamos no estudo passado, né, que ninguém é profeta em sua terra. E Kardec explica o porquê disso, né, que tem relação sim, por exemplo, com a nossa caminhada na carne, e as pessoas que nos veem na carne e procuram olhar apenas a carne. Kardec vai explicar, volta lá no estudo do capítulo 10 que a gente falou sobre isso. E aí Elias diz: olha, o meu povo, que é o povo judeu, eles não aceitam o que eu digo acerca de ti, Senhor. Aí Deus, né, lógico, interpretado como Deus, mas era uma voz, né, que falava com Elias, disse o seguinte: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Ou seja, não foi só Elias que não dobrou o joelho diante de um culto pagão, a um deus pagão Baal. Não, 7.000 homens não dobraram o joelho diante desse culto ao suposto deus Baal. E Paulo vai dizer, é o que continua acontecendo até hoje. Por mais que o povo judeu
não tenha de cara aceitado a revelação ou as revelações, Paulo diz que sobrou um resto, conforme a livre escolha da graça. Isso acontece pela graça e não pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. O que ele está dizendo? Algumas pessoas foram agraciadas com a misericórdia divina, não por serem privilegiados, que a gente entende dentro da doutrina espírita que não há privilégio dentro da criação, mas por algum motivo. Algumas vezes a gente entende o porquê, outras ainda não. Algumas pessoas foram agraciadas, por exemplo, os 12 apóstolos, depois Paulo. E Jesus chamou pessoas com tantas questões ainda a trabalhar em si mesmos. No entanto, Jesus chamou essas pessoas. O porquê que Jesus chamou? Pela graça e não pelas obras, porque aqueles apóstolos não faziam obra nenhuma, semelhante a nós hoje, mas foram agraciados por algum motivo. Essa é a graça. Por isso o nome é graça, porque se fosse pelas obras, a graça não existiria, seria pelas obras. E a gente entende que a gente é muito amado e nós somos muito agraciados, apesar das vezes a gente não vê. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que procurava, mas os escolhidos conseguiram. Os demais ficaram endurecidos. Então, alguns escolhidos, o porquê, algumas vezes a gente entende o porquê, outras ainda não, mas tem um porquê. Tem uma razão de ser, não é isso que o Espiritismo nos coloca? Que tudo tem uma razão de ser? Por que Jesus escolheu Pedro? Olha, eu posso não saber, mas tem uma razão. Quando a gente tiver um dia frente a frente com o mestre, talvez a gente pergunte. Talvez a gente tenha a coragem de perguntar: mestre, por que o senhor me escolheu para determinada obra? Eu não entendo, eu sou tão falho, por que o senhor me escolheu? Como diz a Escritura, Deus deu a eles um espírito de torpor, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. A gente entende que Deus não condena ninguém eternamente, que Deus não vai privilegiar uns em detrimento a outros, simplesmente por preferência individual. Então, essa questão que Deus deu a eles um espírito de torpor, isso é fruto das próprias obras dos homens. Não é porque Deus não quer que aquela pessoa não se desenvolva. Não é isso, tá? Dentro da doutrina espírita a gente entende dessa forma, que não é porque Deus está impedindo o desenvolvimento de alguém, não. E Davi diz que a mesa deles se transforma em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justo castigo, que seus olhos fiquem escuros para não verem e fazem com que suas costas fiquem sempre curvadas. Aí nós entendemos que é uma linguagem lá do Primeiro Testamento, né? Paulo utilizando uma linguagem do Primeiro Testamento, das Escrituras Sagradas, né? Da época que os judeus estavam acostumados, né? Referindo-se às obras que aquelas pessoas praticavam, que eram motivo de armadilha para si próprias, de cilada para si próprias, motivo de tropeço e de castigo para si próprias. Lei de causa e efeito. Nós hoje, dentro da doutrina espírita, conhecemos tão bem, né? Através do estudo e da vivência, a lei de causa e efeito. Não é que alguém vai ficar sempre, para sempre, por toda a eternidade, com as costas encurvadas. Mas enquanto estiverem fazendo o mal, cometendo o mal, vão ficar sim com as costas encurvadas. Ou melhor, vamos ficar. É interessante essa visão que a doutrina espírita nos traz acerca, né, da interpretação das escrituras sagradas, para que a gente não interprete que Deus está condenando alguém a ficar sempre com as costas encurvadas perante a lei divina. Aí Paulo continua, né? Agora entrando na salvação dos pagãos
por causa dos tropeços, dos erros de Israel. Paulo diz: agora eu pergunto, será que eles, os judeus, tropeçaram para ficarem caídos? Não é isso que a gente está falando? Será que eles vão ficar caídos eternamente? Será que Deus ia querer que um filho seu ficasse caído eternamente? De jeito nenhum, Paulo diz. Mas assim aconteceu para que a queda de Israel tornasse possível a salvação para os pagãos e para que Israel ficasse com ciúme. O que ele está dizendo? Que Deus se utiliza de um escândalo para ensinar os seus filhos, os outros filhos. Jesus disse: é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, eu e o Eduardo estávamos fazendo uma leitura antes do início do estudo, e a gente estava comentando uma mensagem que nós vamos ler mais à frente, do Emmanuel, e nos veio à cabeça: olha, o bom espírita e o bom cristão, né, como um todo, é sobretudo um bom observador. Ele observa a sua caminhada e a caminhada dos seus irmãos. Observar como? Não como com o olhar julgador, de apontar o dedo, não, mas com o olhar de um aprendiz. Porque observa o que está acontecendo consigo, observa o que está acontecendo com os irmãos, os parceiros, os companheiros de caminhada, observa a natureza, como se dão os processos naturais. Então, a queda dos judeus para os pagãos que foram observadores serviu como um instrumento de elevação, de aprendizado desses pagãos. Ora, Paulo diz, se a queda de Israel se tornou riqueza para o mundo, através do exemplo do que não fazer, né? E se sua decadência se tornou riqueza para os pagãos, né? Através desse mesmo exemplo, o que não será a total participação de Israel na salvação? Israel caiu, sim, isso é inegável. Por exemplo, crucificou o Mestre, junto com Roma. Houve uma queda, e essa queda nos serve de exemplo até hoje, do que não fazer. Mas Israel também participará da salvação do mundo. Olha como a sabedoria divina atua. É perfeito, é lindo, porque não é apenas um motivo de queda, mas sobretudo um motivo de salvação. Israel também vai participar dessa salvação do mundo. Aí Paulo continua: portanto, digo a vocês, pagãos, como apóstolo dos pagãos, eu honro o meu ministério, para ver se provoco o ciúme dos que pertencem à minha raça e se consigo salvar alguns deles. Pois, se o fato deles serem rejeitados trouxe a reconciliação do mundo, o efeito da reentregação deles será a ressurreição dos mortos. Então, Paulo dando uma advertência. Primeira advertência aos pagãos: olha, Israel caiu? Caiu. Mas não vão ficar em queda eternamente. E essa queda deles tem uma utilidade enorme. Então não é para ninguém ficar se vangloriando porque Israel caiu, não. Aí Paulo diz até umas palavras duras: olha, vocês pagãos, essas palavras são para vocês. Eu sou um israelita de descendência e eu honro o meu ministério. O escândalo veio ao mundo, um dos escândalos, né, de tantos, veio ao mundo através do povo de Israel, mas o efeito da reintegração, ou seja, Deus vai chamar novamente o povo de Israel, mostrando que aquele povo que estava morto conseguiu reviver. Da mesma forma que nós, todos nós, eu falo sem medo de errar, que um dia estivemos mortos para o Evangelho, estamos tentando agora reviver.
Por isso, por exemplo, estamos nesse estudo, tentando colocar em prática tudo isso que a gente estuda. E aí, temos uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, referente a isso, fazendo uma referência mais clara lá ao versículo 12, que nós lemos há pouco, em que Paulo disse o seguinte: ora, a queda de Israel tornou-se riqueza para o mundo, não foi o que a gente leu? O que não será a total participação de Israel na salvação? Se Israel caiu, caiu, mas serve de exemplo e vai poder se reerguer. Aí, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte instrução dos Espíritos, no advento do Espírito de verdade, o Espírito de verdade fala o seguinte: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, que em verdade ninguém morre, né? Porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, não interessa se é judeu, se é pagão, se é rico, se é pobre, se é claro, escuro, se é ocidental, oriental, não interessa se está encarnado, se está desencarnado. O Espírito de verdade diz que isso não interessa. O que interessa é que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, né, de antigamente, mas hoje as dos que vivem e as dos que já não vivem, na terra, as dos que já não vivem na terra, dos desencarnados, dentro do Espiritismo, dos desencarnados. São essas as vozes que nos clamam: orai e crede, meus irmãos, pois que é a morte? A própria ressurreição. O que o Espírito de verdade está dizendo para a gente? Está falando dessa fraternidade universal, não mais a divisão entre gentios e judeus, não mais a divisão entre ocidentais e orientais, não mais a divisão entre cristãos e muçulmanos, entre espíritas e evangélicos, católicos, não mais essa divisão, mas para que a gente se atente às vozes que clamam do além-túmulo. O que elas clamam? Ora e crê, escutem-nos. Nós estamos aqui para fazer a humanidade avançar, reviver o Evangelho do Cristo em sua pureza e adicionar-vos novos conhecimentos nessa grande fraternidade, porque nós todos pertencemos à mesma família como filhos de Deus. Então, por que a divisão? Por quê? Então, ficou muito claro isso aí para todos nós. E aqui nós vamos entrar num outro subtema, falando que Paulo vai dizer que é a raiz que sustenta a árvore e não a árvore que sustenta a raiz. Vamos entender o porquê. E outra grande advertência aos pagãos, né? Vamos ler. Paulo diz: se os primeiros frutos são santos, toda a massa também será santa. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. É interessante essa analogia que Paulo faz com a árvore, né, com a natureza, porque a doutrina espírita, principalmente o Emmanuel, ele faz muitas e muitas e muitas analogias com a natureza. Porque a natureza, ela nos dá lições grandiosas acerca da nossa própria evolução. Por isso que a gente sempre fala, o bom espírito é sobretudo um bom observador, observando como as coisas se encaminham na natureza, desde o micro até o macro, do átomo às grandes galáxias, às grandes nebulosas. Tudo obedece a uma ordem. Aí Paulo vai citar parte dessa ordem agora, dando exemplo de uma árvore. Ele vai dizer: se alguns ramos dessa árvore forem cortados
E você, oliveira selvagem, está falando para os pagãos, né? Foi enxertada no lugar deles e agora recebe a seiva das raízes puras. Não se envaideça por isso, e nem despreze os ramos que foram cortados para que você fosse enxertado. Se você se orgulha, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Evitando já que os pagãos, que foram introduzidos ali dentro do povo de Deus, evitando que eles se envaidecessem. Os judeus foram tirados para que eu, pagão, fosse colocado. Eu sou o máximo. Não é bem por aí. Porque não é judeu nem pagão que detém a pureza da seiva divina. Não. É a própria palavra divina que é pura, independente de quem ela seja endereçada, seja judeu, seja pagão. A pureza não está no povo, a pureza está na palavra divina, nos exemplos divinos. E aí Paulo vai continuar. Você poderá dizer: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Eu quem? A oliveira selvagem, os pagãos. Certo, a oliveira foi cortada. Os ramos foram cortados, para que a oliveira fosse enxertada, está certo. Mas eles foram cortados por um motivo, pela falta de fé deles, ao passo que você permanece firme pela fé. Não fique cheia de soberba, mas de temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais do povo hebreu, dos judeus, também não poupará você. Paulo está falando aqui. Aqui os judeus, o povo hebreu, grande parte dele foi cortado por um motivo, pelo orgulho deles, pela falta de fé deles. Os pagãos, alguns pagãos foram enxertados no lugar desses judeus porque eles creram em Jesus. Mas, a partir do momento que esses pagãos deixarem de crer em Jesus e forem dominados por sua vaidade, por seu orgulho, vai acontecer a mesma coisa, eles vão ser cortados. E isso acontece com nós. Nós fomos chamados à doutrina espírita, em algum trabalho da doutrina espírita, por uma razão. Não devemos nos envaidecer. Nós conhecemos, sabemos que a vaidade e o orgulho são os dois maiores motivos de queda do ser humano. Então, a gente é chamado ao trabalho. Se a gente se envaidece por isso, nós vamos ser retirados, cortados. É que a gente fique de olho aberto. Paulo vai continuar. Considere, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Isso é uma realidade, tá, gente? Deus, ele não é bonzinho. Deus é bondoso. Deus é bom e justo. Então, nós devemos considerar a bondade infinita e também a justiça. É isso que Paulo está falando. É isso que nós entendemos dentro da doutrina espírita. Severidade, ou seja, justiça com aqueles que caíram, mas bondade de Deus para com você, sob uma condição. Qual é a condição? De que seja fiel a essa bondade, seja digno dessa bondade. Do contrário, você também será cortada. A gente não pode ter a ilusão de que Deus vai passar a mão em nossa cabeça e deixar que as coisas corram frouxas em nossa evolução. Isso não acontece. Isso não acontece, tá? Por quê? Porque Deus e Jesus, eles não querem o nosso mal. Eles querem nos redimir do mal que nós causamos. E essa redenção passa, por exemplo, pela colheita
das nossas más escolhas. É isso. Então Deus é justo porque Deus é bom, e Deus é bom porque Deus é justo. Uma coisa está ligada à outra. Quanto a eles, aos judeus, se não permanecerem na falta de fé, vamos lembrar, eles já foram cortados, né? Já foram tirados. Mas, se eles não permanecerem nessa falta de fé, nesse orgulho e nessa vaidade, eles serão recolocados. Eles serão enxertados novamente. Pois Deus é capaz disso. Porque Deus é bondade infinita. Então, por mais que eu esteja sofrendo, colhendo sofrimento por causa de um mal que eu cometi, se eu não quero mais ser mal, se eu já quero trabalhar no bem, de verdade, do fundo do coração, eu vou ser recolocado no trabalho, na lida. Eu vou ser reconduzido, eu vou ser enxertado novamente. O que é enxertia? Enxertia é você unir, por exemplo, duas plantas distintas para formar uma só. Isso é enxertia. Então eu posso ser enxertado novamente por Deus, desde que eu não permaneça na minha falta de fé, nas minhas más obras, desde que eu me arrependa e comece a trabalhar, a trilhar o caminho do bem. Aí Deus vai me reconduzir. Isso é lindo de saber. Paulo continua: pois, se você foi cortada de uma oliveira selvagem e contra a natureza, né, foi enxertada na oliveira boa, tanto mais eles, os judeus, poderão ser enxertados na própria oliveira boa a qual pertencem. Então, uma advertência muito grande para os pagãos, porque eles não têm motivo de se orgulhar de nada, de se acharem superiores aos israelitas. Não. A partir do momento que os israelitas se arrependessem, começassem a trilhar o caminho do bem, eles voltariam para o seio do povo de Deus. E digo mais, seria uma questão de tempo, porque todos nós estamos em evolução. E aí, fazendo uma referência, né, a esse contexto todo, o Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, ele produz uma mensagem com relação a isso, a essa enxertia divina, a essa capacidade que Deus tem de nos conduzir, de nos enxertar novamente. A mensagem é Enxertia Divina, capítulo 78 do Fonte Viva, que nós colocamos aí um trecho da mensagem, mas nós vamos ler ela na íntegra aqui. Nós vamos ler na íntegra. O Emmanuel fala o seguinte: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, né? Uma linguagem simbólica, claro. Como eu falei, o Espiritismo se utiliza muito da natureza para exprimir lições. Então, todos nós somos plantas divinas. Por quê? Porque somos objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, cada ser humano, qual ocorre ou como ocorre com o vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Ele vai dar aqui os períodos, e é interessante que cada um de nós, que a gente analise esses períodos depois, né? Em outro momento, que a gente analise cada período desse com calma, porque cada período representa um significado muito grande em nossa vida. Quais são esses períodos? Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita.
Olha só, depois pegue essa mensagem, verifique cada período desse e analise em sua própria vida. Você passou pela sementeira, pela germinação, pela adubação, pelo desenvolvimento, pela florescência, pela utilidade, pela florescência, e vai dar fruto, vai ter a colheita. É importante que a gente analise isso com calma. O Emmanuel diz: nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor. O que é o pomicultor? Aquele profissional que é dedicado às às árvores que dão frutos. Então, nas vésperas do fruto, o pomicultor ele trabalha mais arduamente naquela árvore, com mais carinho, pelo aprimoramento daquela árvore. É assim conosco. Quando a gente está para dar fruto, aí sim a providência divina ainda trabalha de uma maneira mais árdua em nossas vidas. É imprescindível que haja fartura e proveito. É assim na criação divina. A criação divina é farta. Jesus, de 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 pessoas. Então a fartura é uma lei divina. A gente é que trabalha com escassez. Por vezes na terra a gente passa por momentos de escassez para aprender a dar valor à fartura. Mas a providência divina é farta, ela ama a fartura. Então é imprescindível, diz o Emmanuel, que haja essa fartura e que haja proveito, tá, gente? O proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, né, com a natureza bruta, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Ou seja, Jesus produz um enxertia em nós. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina para a felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. Aí o Emmanuel vai citar que a enxertia do alto te procura de 1000 modos. Ele vai dizer: hoje é a palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante na senda. A enxertia divina nos procura de 1000 modos. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita, meu amigo, a contribuição do céu, iluminando e santificando o teu templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enevolando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te procurará debalde. Te procurará, né? Mas você não vai aproveitar, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Então, a enxertia divina vai chegar até nós de 1000 maneiras, que a gente possa aproveitá-la, porque se a gente ainda se fecha no nosso egoísmo, tudo isso vai chegar e nós não vamos aproveitar, o que é uma pena.
que é uma pena. E aí, Paulo ele vai dizer, né, agora em outro subtema, subtópico, que Deus, ele não volta atrás, é um dos atributos da divindade, né, que a gente conhece dentro do Espiritismo, que Deus é imutável. Não é que Deus achava uma coisa hoje e amanhã Deus vai achar outra coisa. Não, Deus é imutável. Então, se Ele escolheu, por exemplo, um povo para trazer a palavra divina à face do planeta Terra, aquilo ali vai ser cumprido de alguma forma. Por mais que os homens sejam teimosos, empedernidos no mal, mas de alguma forma aquilo ali vai servir. Aí Paulo vai dizer: irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério, para que vocês se tornem convencidos. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que chegue a plenitude das nações. Gente, só dura até um ponto. E esse endurecimento até ele serve para um bem maior. Então todo Israel será salvo. Por quê? Porque nenhuma ovelha que Deus confiou a Jesus se perderá. Como diz a Escritura, de Sião sairá o libertador. Ele vai tirar as impiedades de Jacó, né? Citando lá o Primeiro Testamento. Essa será a minha aliança com eles, quando eu perdoar os seus pecados. Deus vai perdoar todos os seus filhos, gente. Isso é inevitável. É uma lei divina, é lei de progresso. Todos nós seremos espíritos puros. Agora, quem se dedicar ao mal vai demorar mais tempo, vai sofrer mais. Mas todos nós chegaremos a um porto seguro. É isso que Paulo está dizendo. Quanto ao Evangelho de Jesus no mundo, né, que os judeus naquele momento e até hoje não acolheram, e hoje não acolhem ainda, de certa forma, né, eles são inimigos. Porque né, naquele tempo eles combateram Jesus, então são inimigos. Para a vantagem de vocês, de quem? Dos pagãos. Mas, quanto à eleição, ou seja, quanto ao amor de Deus, eles são amados por causa dos patriarcas, né? Uma linguagem também muito simbólica. Mas Deus ama a todos, sem distinção. Paulo aqui ele faz uma separação. Para o Evangelho de Jesus, naquele momento são inimigos, mas para o amor de Jesus e de Deus, para o amor, para a graça, eles são muito amados também. Para isso, né, gente, basta a gente lembrar das palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Assim também ocorre conosco. Tá? Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A doutrina espírita nos orienta que Deus é imutável. Ele não revoga suas leis. Aí ele vai dizer, né? Vocês foram desobedientes a Deus. E agora, pela desobediência deles, dos judeus, vocês conseguiram misericórdia. Do mesmo modo, também eles agora desobedeceram, a fim de que pela misericórdia feita a vocês, eles consigam então a misericórdia para com eles. Deus encerrou todos na desobediência para ser misericordiosos com todos. Não podemos nos esquecer, resumindo isso tudo, que nós estamos em um mundo ainda de provas e expiações. Todos somos desobedientes. Senão a gente já estava num planeta celeste. Todos somos desobedientes. E nessa desobediência nós vamos nos burilando uns aos outros. É semelhante àquele animalzinho, aquele ouriço do mar, cheio de espinhozinho. A gente vai espetando uns aos outros, né? E a gente vai, através de duras penas, nós vamos aprendendo a nos amar, a nos perdoar. A gente vai se elevando através desses espinhos nossos. Vamos aprendendo,
uns com os outros. Tá? Então, Paulo ele vai dizer, olha, como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis os seus caminhos. A gente, por exemplo, olha para o nosso mundo e acha que não tem mais jeito, que está tudo fora do lugar, mas a gente não penetra nos desígnios divinos. Nós não temos a capacidade de sondar a sabedoria de Deus. Tá? Quem poderá, diz Paulo, compreender o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Porque todas as coisas vêm dele, por meio dele, e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Fazendo uma referência a esse trecho lindíssimo da carta, né? Como é profunda a riqueza, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis os seus caminhos. Lá na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Ou seja, Kardec ele deu muitos atributos, ele organizou muitos atributos para Deus. E se a gente for analisar cada um, isso dá mais de uma hora. Se a gente for analisar todos esses atributos que Kardec colocou, de infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, é muita coisa. E essa muita coisa, isso dá uma ideia completa sobre Deus? É o que Kardec pergunta. E os espíritos superiores respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes esses atributos abrangerem tudo. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem registra as vossas ideias e sensações, elas não têm meios de exprimir. O que os espíritos estão dizendo? O que eles estão dizendo? Que esses atributos nos dão, no momento, uma ideia completa de Deus, mas tem muito mais coisa para a gente aprender sobre Deus que hoje nós não comportamos. Nós não conseguimos registrar, porque nós ainda somos imperfeitos. Estamos ainda em um estágio básico de evolução, um planeta de provas e expiações. Ainda temos muito para evoluir, mas muito. Então, o que Paulo está dizendo, olha, como é profunda a riqueza, a sabedoria, a ciência de Deus. É isso que os Espíritos dizem. Não tem como a gente registrar tudo acerca de Deus. Não tem. Tem muita coisa para a gente aprender, mas muita coisa. É por isso que as revelações, elas são progressivas. Interessante, veio a primeira revelação, né, com Moisés, e o povo achava que aquilo era tudo o que precisava aprender sobre Deus e sobre a lei divina. Aí Jesus veio e o povo não aceitou Jesus, porque achava que a lei mosaica era tudo. Com o passar do tempo, o povo foi aceitando Jesus, né? E hoje, por exemplo, na sociedade ocidental, se crê que Jesus trouxe tudo, que parou ali, quando ele mesmo, Jesus, disse que ainda tinha muita coisa para nos passar, mas que não poderia passar porque a gente não tinha condição ainda.
E as pessoas hoje acham que Jesus trouxe tudo. E ignoram, por exemplo, algumas pessoas ignoram os ensinamentos da terceira revelação, que é a doutrina espírita, cometendo os mesmos erros dos fariseus do tempo de Jesus, que não queriam ouvir Jesus. Então, as revelações são progressivas. Veio a primeira, veio Jesus, que nos trouxe todo o conteúdo moral, claro, do universo, mas que a gente precisava aprender muitas outras coisas. Por exemplo, da parte intelectual, da parte da razão, vinculado com a lei divina, com a moralidade. E a gente também hoje não pode cometer o mesmo erro de achar que a doutrina espírita, o que ela nos traz, que é muita coisa, mas que é tudo. Não, porque vão vir outros ensinamentos mais na frente. É isso que os espíritos estão dizendo ali na pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Tem outras coisas que a gente ainda não tem capacidade de compreender. Por quê? Porque, parafraseando Paulo, né, e aqui a gente já se encaminha para a finalização do estudo de hoje, porque Deus é insondável para a gente, e porque todas as coisas vêm dele, por meio dele, e vão para ele, e a ele pertence a glória para toda a eternidade. Amém. Então, meus irmãos, dessa forma terminamos o estudo do capítulo 11 da Carta aos Romanos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, pela sua boa energia. Estaremos aqui semana que vem, com a graça de Jesus, para o estudo do capítulo 12 da Carta aos Romanos. Que Jesus te abençoe, que Deus seja sempre louvado.